Você sabia que existe um país atualmente com dois governos separados ao mesmo tempo, cada um governando sua parte do país? Na verdade, há mais de dois, mas dois principais. Este é a Líbia. A Líbia hoje é, na prática, um país que existe em vários pedaços ao mesmo tempo. No papel, é um único Estado soberano, mas na realidade está dividido entre governos rivais, exércitos concorrentes e grandes áreas onde nenhum dos lados realmente governa. No oeste, com sede em Trípoli, há o Governo de Unidade Nacional, reconhecido internacionalmente, que controla a capital, os principais ministérios e grande parte da costa noroeste. No leste, centrado em Benghazi e Tobruk, existe um sistema político paralelo, construído em torno da Câmara dos Representantes da Líbia e apoiado militarmente pelo Exército Nacional da Líbia. Eles se autodenominam Governo de Estabilidade Nacional, nomes confusos e parecidos. Então, o oeste é unidade e o leste é estabilidade. O país não é nem estável nem unido, e ainda tem o sul, enorme, vazio nos mapas, mas muito estrategicamente crucial. Lá, a autoridade dos dois governos do norte é basicamente inexistente. Redes tribais locais de tuaregues, tebos e alguns outros árabes controlam o território, as passagens de fronteira, até mesmo algumas instalações petrolíferas valiosas e rotas de contrabando. Existe uma mistura de acordos informais. Eles têm suas próprias forças armadas e mudam de alianças entre si e com os dois governos. Às vezes eles cooperam com Trípoli, às vezes com Tobruk, às vezes com ninguém. A Líbia tem dois governos e regiões sem governo algum. Isso não foi um colapso repentino. O país não desmoronou de um dia para o outro. A fragmentação atual do país é resultado de uma divisão histórica de longo prazo que nunca foi realmente resolvida, apenas temporariamente suprimida. Então, para entender por que a Líbia é assim, precisamos voltar antes da Guerra Civil, antes mesmo de Gaddafi, antes do petróleo, antes mesmo do conceito de Líbia existir. Durante a maior parte da história, a Líbia não era apenas um lugar, havia vários lugares compartilhando um nome. A terra que hoje forma a Líbia sempre foi tradicionalmente dividida, não em duas, mas em três regiões principais: Tripolitânia no oeste, Cirenaica no leste e Fezan no sul. Cada uma tinha povos diferentes, economias diferentes e diferentes ligações com o mundo exterior. Então, eu acho que o pensamento imediato é que a antiga divisão está visível mais uma vez e talvez tenha sido a unidade que era meio fictícia. Vamos aprender um pouco mais sobre a região para entender. Antes da chegada dos impérios clássicos, as regiões eram habitadas pelos Amazigh e outros grupos indígenas, cuja organização política era local e tribal. O poder não era centralizado nem organizado como o feudalismo europeu. A autoridade vinha do parentesco, do controle da terra e das rotas comerciais. Isso foi importante, pois mais tarde europeus e árabes dominariam o litoral, mas não conseguiriam penetrar o interior. E quando civilizações externas chegaram, elas não tentaram imediatamente unificar a Líbia. Na verdade, elas reforçaram essa divisão. Comerciantes fenícios se estabeleceram na costa oeste, fundando cidades que se ligaram a Cartago e ao Mediterrâneo Ocidental. Enquanto isso, colonos gregos se estabeleceram em Cyrenaica, fundando cidades como Kidin, que eram culturalmente gregas e economicamente ligadas ao Mediterrâneo Oriental e ao Egito. Desde o início, a Líbia Ocidental e Oriental estavam voltadas para direções diferentes, porque foram colonizadas por povos antigos distintos e então vieram os romanos. Sob o império deles, ambas as regiões foram incorporadas ao domínio imperial, mas eram governadas separadamente. É como se eles já reconhecessem que existiam com duas identidades diferentes. Além disso, enquanto estradas, cidades e portos eram desenvolvidos ao longo da costa, o interior permanecia muito pouco administrado, até mesmo em parte não reivindicado por Roma, pois era considerado inútil. O império nunca tentou apagar as identidades regionais também, e quando a autoridade imperial enfraqueceu, essas divisões ainda estavam lá. Porque, bem, elas nunca realmente desapareceram. Alguns séculos depois, um novo povo estrangeiro chegou, os árabes. As conquistas deles no século VII trouxeram o Islã,
uma língua árabe, que deu à Líbia uma estrutura cultural mais unificada do que ela jamais teve antes. Mas, sinceramente, acho que você poderia comparar os dois lados da Líbia com todos os outros países ao longo do norte da África. Acho que eles eram tão parecidos entre si quanto eram com o Egito ou com a Tunísia. A única coisa que os unia era o mesmo governante, a mesma religião e o mesmo idioma. As demais diferenças persistiam, tornando difícil alcançar a verdadeira unidade política no local. A Líbia foi governada por vários califados, dinastias e líderes locais, muitas vezes a partir de capitais distantes como Damasco, Cairo ou Tunis. O poder era desigual e o interior do deserto ainda continuava difícil de controlar, novamente porque não havia muito uso para ele naquela época, então era visto principalmente apenas como deserto. Sob o domínio otomano, a Líbia novamente existiu como um conjunto de províncias, em vez de uma unidade única e integrada. Tripolitânia e Cirenaica eram mais uma vez governadas separadamente, e Fazan funcionava como uma zona de fronteira, mais ligada ao comércio do Saara do que à política mediterrânea, existindo em uma realidade completamente diferente do norte do país. A autoridade otomana dependia fortemente das elites locais e das tribos, e isso também reforçava a autonomia regional, em vez de eliminá-la aos poucos. Então, o que parece é que, até o século XIX, mais ou menos, o conceito de uma Líbia unificada nem sequer existia. Eram apenas um conjunto de duas regiões muito diferentes, lado a lado, Tripolitânia e Cirenaica. Então, quando a Líbia passou a existir como um país, a primeira tentativa de transformar essas regiões em um único país não veio de dentro, mas de fora, na verdade, da colonização por uma potência europeia. Tudo começou durante a invasão italiana no início do século XX. O que a Itália fez não foi apenas conquistar o território. Ela meio que uniu essas regiões à força em um projeto colonial, lançando as bases da Líbia moderna. Quase por acaso, a invasão italiana começou em 1911, numa época em que as potências europeias corriam para pegar o que podiam de um enfraquecido Império Otomano. A Itália, unificada apenas na década de 1860, era um Estado-nação novo e buscava se afirmar como grande potência. E o norte da África estava ficando sem territórios. A França tinha tomado a Argélia e a Tunísia, a Grã-Bretanha controlava o Egito e a Itália estava se sentindo meio excluída. Eles viam a Líbia otomana como o prêmio restante mais fácil. Era isolada, mal defendida e estrategicamente bem localizada. Ela ficava diretamente em frente ao sul da Itália, controlava portos importantes do Mediterrâneo e oferecia prestígio, mesmo que seu valor econômico fosse incerto. Os políticos italianos apresentaram a invasão como missão civilizatória, dizendo que a Líbia, rica, era desperdiçada pelo governo otomano. As forças navais italianas bombardearam cidades costeiras como Trípoli e Bengasi, desembarcaram tropas e tomaram os portos, meio que facilmente. No papel, a invasão parecia bem sucedida quase de imediato, mas além da costa, o controle italiano era superficial. A resistência local a um governo centralizado e especialmente estrangeiro também ocorreu na Cirenaica, e foi especialmente feroz. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália redobrou suas ambições coloniais para unir o território sob o domínio fascista. A Líbia deixou de ser só um projeto de prestígio e passou a ser uma colônia de povoamento, extensão da Itália, iniciando assim a verdadeira unificação, de forma bastante brutal. A Itália abandonou a ideia de governo indireto e passou a buscar o controle total das três regiões. Tripolitânia, Cirenaica e Fezzan deixaram de ser tratadas como províncias vagamente conectadas e passaram a ser consideradas parte de uma única unidade territorial, sob uma autoridade colonial centralizada. Para a Líbia, o próprio nome vem de uma terminologia geográfica antiga. Ele foi escolhido para dar à colônia algum tipo de legitimidade histórica e sugerir uma continuidade onde na verdade não havia nenhuma. O que antes eram três regiões com histórias separadas agora estava administrativamente fundido em uma única colônia governada de Trípoli e Roma. Estradas, portos e cidades foram construídos para conectar o território, mas serviam aos colonos italianos e ao movimento militar, não à integração local. Então, quando a Itália perdeu a Líbia após a Segunda Guerra Mundial, o dano já estava feito.
a Líbia agora conquistava a independência e existia como uma única unidade territorial. Mas essa unidade havia sido imposta pela conquista colonial, não construída por meio de consenso interno. Essencialmente, o Estado colonial criou o país antes de criar uma nação, e essa contradição acompanharia a Líbia na independência, ditadura, guerra civil e separação de fato até hoje. Então, o que aconteceu depois? Em 1969, Muammar Gaddafi tomou o poder em um golpe, derrubando a monarquia. Durante as 4 décadas seguintes, ele criou um governo altamente personalizado, desmontando instituições locais e centralizando o poder. Gaddafi unificou o país ao impedir alternativas. Elites regionais foram ignoradas, tribos manipuladas e bases de poder independentes eliminadas ou absorvidas. A descoberta do petróleo e o dinheiro obtido com ele ajudaram a amenizar as coisas por um tempo, mas nunca eliminaram as tensões existentes. Quando Gaddafi caiu em 2011, o sistema colapsou instantaneamente. Não havia um exército forte e unificado, nenhuma burocracia confiável e nenhuma cultura política compartilhada para manter o país unido. Grupos armados que lutaram contra o regime mantiveram as armas, e cidades passaram a agir independentemente. O que se seguiu foi essencialmente uma guerra civil, mas também era mais do que isso, não era uma crise de legitimidade e da própria existência do país. Como vários governos, apoiados por grupos armados e estrangeiros, reivindicavam representar a Líbia, eleições foram realizadas, mas os derrotados não aceitaram os resultados. Governos de compromisso eram formados, mas sem autoridade real e não duravam. E assim, em meados da década de 2010, a divisão meio que se consolidou nesses dois lados. No oeste, as autoridades baseadas em Trípoli enfatizavam seu reconhecimento internacional e acesso às finanças do Estado. Seu poder vinha de alianças com milícias locais, não de um exército nacional unificado. Enquanto no leste, Khalifa Haftar construiu uma estrutura militar centralizada, apresentando-se como a única figura capaz de restaurar a ordem. Devido ao controle militar, suas forças ocuparam Cirenaica, grande parte da infraestrutura de petróleo, e depois avançaram para o sul. Agora esses não são apenas grupos rivais, são sistemas estatais rivais. Cada lado tem suas próprias instituições, mídia, relações exteriores, tentativas de uni-las por meio da unidade. Governos fizeram tréguas temporárias, mas nunca resolveram a questão central. Nenhum dos lados quer ou consegue abrir mão do poder. Enquanto isso, o sul meio que continua sendo uma incógnita, assim como foi durante o domínio fenício, grego, romano, otomano e até italiano. A localização estratégica de Fezzan, fazendo fronteira com vários países, a torna vital para o contrabando, comércio, migração e até produção de petróleo. Mas ela é ignorada por todos os governos centrais. Grupos locais preencheram o vácuo, criando seus próprios sistemas de controle e se aliando a um lado, ao outro ou a nenhum, dependendo do que é útil para eles no momento. E assim, hoje, a Líbia meio que se parece com um país que está congelado em um período de transição que simplesmente nunca termina. Ela atua como dois governos, vários exércitos e zonas autônomas, sobrepondo-se a regiões históricas que nunca foram totalmente unificadas. O que, novamente, eu acho que levanta a questão: será que eles deveriam simplesmente assumir que não deveriam ser unidos como um país e declarar independência, como 2 ou 3 novas nações independentes? Uma da Tripolitânia, uma da Cirenaica e uma do Fezzan no sul? Se a Líbia eventualmente vai se reunificar, formalizar as divisões ou continuar indefinidamente nesse limbo, ainda não está claro. O que está claro é que a crise deles não é apenas sobre política, personalidades ou controle. É sobre um Estado que foi montado antes de ser realmente integrado e que agora está lutando para decidir se pode ou até mesmo se quer voltar a ser um único país.